pessoal, tudo bem? Mel Ferraz aqui com o seu chai preparado pelo marido. Nesse vídeo que, pelo que vocês já puderam ver pelo título dele, vai ser super especial, é um vlog de rotina, leitura, no qual lerei um livro por dia ao longo de 7 dias, uma semana. Eu espero que assim aconteça, mas essa é a ideia que eu coloquei para hoje e os próximos dias. Na verdade, ela já estava na minha listinha de conteúdos que eu queria criar para vocês há um bom tempo, eu diria mais de ano. E quem topou esse desafio, né, como inclusive uma forma de apresentar a vocês histórias incríveis, é a nossa super parceira de sempre, Estante Virtual. Para quem não conhece, esse é um site que apoia o pequeno comércio e também atua na contribuição para o acesso de todos à leitura. Além de ter um catálogo super diversificado, a Estante Virtual oferece preços mais acessíveis porque ela trabalha com a venda de livros seminovos. Mas também nós, leitores, podemos encontrar livros lançamentos e novos. Nós temos um cupom de desconto por lá, que eu sempre uso também, porque eu tô sempre por lá adquirindo meus livros, inclusive de estudo, né, para o mestrado e durante a graduação. Então, é esse daqui que está aparecendo para vocês. Usem, né, abusem dele, porque descontinho a gente sempre gosta, certo? E todos esses livros aqui que eu separei e escolhi para ler nos próximos dias, claro que eu tenho Semancol, então daí eu entendo do contexto, acho, tenho mais ou menos Semancol, viu, gente? Acho que são bem prováveis de eu conseguir ler em apenas um dia. Todos esses vocês encontram lá no site. O link está aqui no box de descrição, tá bem? Então, olha, os livros que eu separei, na verdade aqui tem 8, porque eu tô em dúvida de qual eu vou escolher. E daí eu vou sentindo, né, a vontade que bater, de acordo com o dia. Bom, separei o Papel de Parede Amarelo, da Charlotte Perkins Gilman, que é uma super referência nos pensamentos feministas, então muita gente comenta sobre esse livro e até hoje, gente, eu não li. Então, vou ler aqui com vocês e comentarei sobre ele, tá bom? Em um dos dias. Também separei O Nariz, nunca li nada do Gogol, se não me engano. Então, temos essa ediçãozinha capa dura lindinha. Ela tem 156 páginas, mas, gente, olha só, tem ilustrações, né? E a diagramação é bem tranquila, vai? Ai, meu primeiro Lígia do ano, assim eu espero. Passaporte para a China. Foi de quando a Lígia foi viajar para a China com uma delegação de outros escritores e ela escreveu essas crônicas para um jornal. Então, bem curioso. É o único de não ficção que tá nessa lista. Eu incluí por ser Lígia, mas também por ser de não ficção. Eu queria, né, dar um descanso assim, ou pelo menos mudar um pouquinho de gênero. E esse livro tem 76 páginas. Eu acho que é tranquilo também. Esse é o mais conhecido da lista, se não me engano. A Máquina do Tempo, do H.G. Wells. Eu nunca li, gente, vocês acreditam? Então, se você já leu, comenta aqui, deixe nos comentários a sua impressão de leitura, se você gostou, se você não gostou, mais ou menos, enfim. Comente comigo o que você achou desse livro, tá? Ele, eu acho que é o maior de todos, tem 140 páginas nessa ediçãozinha. Uma letra menor, então por isso que eu vou tentar encaixá-lo em um dia que eu tenho mais tempo pra ler, como amanhã, que vai ser domingo. Então provavelmente amanhã eu vou pegar esse daqui. O Véu Erguido, da George Eliot, dessa coleçãozinha, a arte da novela da editora Grua, nunca sei pronunciar, que publica então essas historietas bem curtinhas, são livros assim, bem pequenos mesmo. E essa daqui é uma outra história da George Eliot. Eu tô para receber o Middlemarch, que eu não vejo a hora de ler, então quero me preparar para essa leitura lendo essa outra história da autora. E aqui nós temos outra novelinha russa, um super lançamento, lançou agora, da editora dublinense, capa dura, essa capa lindíssima, gente. O livro, vou contar para vocês, vocês me entendem, vai. Não vai fingir que não me entende, porque você me entende. Mas o livro me pegou primeiro pela capa. E aí depois pelo título, outra novelinha russa. E depois eu li a sinopse e eu adorei a premissa. Esse livro, gente, ele não tem nem 100 páginas. E olha só a diagramação dele. Né? Tranquilo, tranquilo também. E por fim, a dúvida que estou. Eu não sei se eu leio George, de Alex Gino, que tá na minha estante há anos também. Ou A Festa de Babette, da Karen Blixen, que é uma autora que eu nunca li. Falam coisas muito boas sobre esse livro. E esse daqui é infanto-juvenil.
Então seria mais um gênero, né? Então, não sei qual que eu vou acabar escolhendo, vamos ver. Vocês vão... cenas dos próximos capítulos, certo? Agora, gente, a dúvida, né? Cá estou eu com a dúvida se começo por esse, e leio hoje esse, ou esse. Acho que esse. Bora lá, então. Vou retornar aqui ao meu chaizinho e começar os trabalhos. Ah, sabadão, hein? Sabadão! Volta do hospital, 3h15 da tarde, eu passei umas 3 horas por lá, 4 horas na verdade. Tá tudo bem com o Weber, ele está bem agora, repousando, eu tô cuidando dele, né, com o almoço, limpeza da casa, enfim. Mas eu quero conversar com vocês então, porque está de pé, com, né, os entreveros, com as coisas que a gente infelizmente não controla da vida, mas... estamos aqui, firmes e fortes, nas leituras. Ontem eu terminei outra novelinha russa do Gonzalo Maia, que eu achei, assim, uma coisa muito cativante, mas bem diferente. Ao mesmo tempo que eu achei diferente, eu também achei que tem algumas estruturas semelhantes com outras novelas tantas que eu já li, só que, assim, ela tem as suas peculiaridades. Aqui nós estamos acompanhando um senhor chileno, ele já é viúvo, então ele perdeu a sua esposa, um componente bastante importante dessa história, tá bem, gente? Então ele é um senhor solitário e que tem, assim, há décadas já, se não me engano, uma década, eu já não me lembro mais quanto tempo, mas assim, há muito tempo é que ele tem a vontade de derrotar os russos no xadrez. Então ele é enxadrista, ele gosta, né, de jogar. E, na verdade, ele acaba aqui confessando ser um arquiteto, mas ter muita vontade de ter tido outra vida. Inclusive, ele fica fantasiando sobre a sua chegada na Rússia como enxadrista, né? Como aquela pessoa, aquela figura totalmente diferente, exótica, mas que está ali para um jogo e que pode ser um inimigo muito importante. Acontece que depois de um determinado tempo, né, em que sua esposa já estava falecida, ele estava muito solitário, ele decide fazer a tão sonhada viagem para a Rússia, e nós estamos falando aqui pós-queda do Muro de Berlim, tá? Então o contexto sócio-histórico aqui, ele é muito importante, principalmente o histórico, porque há essa vontade dele de derrotar os russos, e ele vai fazer isso, ele quer fazer isso pelo xadrez. Então ele compra uma viagem para a Rússia e ele embarca nisso, sem sequer saber nada de russo. E essa é uma historinha que acompanha a sua viagem, sobretudo 2 dias dela, mas também ele entra em reminiscências, ele entra em lembranças do seu passado. São a partir dessas lembranças que a gente começa a construir esse personagem, esse protagonista, porque é a partir de informações do seu passado que a gente entende um pouquinho melhor da situação ali presente, dele,
e de toda essa sua paixão. Eu diria que paixão, apesar dele se considerar um inimigo para os enxadristas russos, né? Essa sua paixão pela cultura russa. O final é em aberto, eu acho que falar desse final aqui é um tanto quanto polêmico, mas ele envolve uma fábula que eu acho muito significativa aqui para entendermos também a história desse protagonista. Muito legal, é uma leitura muito fluida, muito gostosa. Tem aqui e ali algumas coisinhas que eu fiquei querendo mais. É um livro que, assim, completamente poderia ter mais de 100 páginas, poderia ter o dobro de páginas e desenvolver outras coisas, sabe? É um livro que faz a gente querer mais dele mesmo. Então, eu acho que eu tirei uns pontinhos aí na minha nota pra ele justamente por conta disso, porque eu acho que valia mais coisa aqui, né? Senti falta. Entende? E não é nem só porque o final é em aberto, não. E olha que é um final em aberto mesmo. Mas acho que durante a história inteira, o narrador poderia, né, o autor, enfim, destrinchar alguns pontos ali que ele traz à tona. E agora, como vocês viram, eu estou lendo A Máquina do Tempo, do H.G. Wells. Já estou na página 60 e eu estou amando, sério, a construção dos personagens aqui sim, bastante exóticos. Eu achei até o momento fantástico. Volto para comentar sobre essa leitura no dia de amanhã, porque a minha intenção é ler durante um dia e voltar no dia seguinte para conversar com vocês sobre o que eu li, o livro que eu li no dia anterior, tá bem? Então bora lá, que eu tô doida para continuar aqui essa leitura, sério, grudar nesse livro e continuar. Agora para conversar com vocês sobre A Máquina do Tempo, que foi o segundo livro que eu consegui terminar aí no dia de ontem. Eu terminei por volta de 8h30, 9 horas da noite. Chega um momento desse livro, gente, que ele fica viciante, desde o começo, para falar a verdade, mas chega um momento que você só quer saber da tua vida, você só quer saber o que vai acontecer. E o que acontece... teve um ar meio daquele artista do Jardim das Delícias, vocês conhecem essa obra? Que tem esse ar um pouco exótico, um pouco de delírio, de sonho, enfim. Eu não sei muito bem o que eu posso falar sobre o enredo desse livro. Eu fui, pra falar a verdade pra vocês, eu fui pra essa leitura sem saber quase nada dele, só sabia que uma máquina do tempo seria criada aqui na história. E eu acho que... assim, isso é meio perigoso, porque você pode criar uma expectativa muito alta e uma expectativa mediana, ou sei lá, uma expectativa que corresponda mais, que chegue mais perto do que você vai encontrar aqui nessa leitura. Dependendo da expectativa que você cria na sua cabeça, pode ser que a leitura meio que te decepcione, ou o contrário também, que foi o que aconteceu comigo. Mas assim... curiosamente, eu tinha uma expectativa criada, ela, obviamente, não se fez verdadeira, porque nunca é verdadeira, certo? Não criemos expectativas, criemos, sei lá, unicórnios, né? Mas ainda assim, eu gostei demais do que eu encontrei aqui, eu gostei demais do desfecho do livro, do final dessa história, que, pra mim, dá um gancho pra ser... um final em aberto, mas não necessariamente, né? Você tem algumas interpretações ali possíveis, mas diferentemente do livro, né, que tá embaixo de vocês, porque eu tô usando como calço, outra novelinha russa, que eu conversei com vocês no primeiro dia de leitura, diferentemente aqui nós temos menores possibilidades para que a gente vá, sei lá, para onde a gente quiser. O que é interessante porque a gente tá falando de um livro de ficção científica, de um livro que nos permitiria muita coisa. Mas enfim, a forma como o final foi construído, eu acho que
ou é uma coisa ou é outra, tá? Então, assim, esse livro, ele é muito criativo. Desde o começo eu gostei de uma coisa, que foi ter colocado tentativas de explicações científicas para essa fantasia que é a ideia de poder viajar no tempo. Então, desde o começo, você tem o narrador, que é um observador. Muitas histórias, eu acho que da época, né, do século, sei lá, 19, 18, né, colocam personagens como meros observadores. Então, eles são personagens meio que secundários, mas fazem parte daquela história. Eles estão ali para observar um protagonista, geralmente. Às vezes, esses secundários acabam se tornando protagonistas, que são coisas, assim, bem curiosas de vermos na literatura, mas nesse caso, a todo momento, o narrador, ele não é o nosso protagonista. Ele observa o protagonista, que é o viajante no tempo, como ele chama esse cara, que é um cientista, que vai criar a máquina do tempo. E com isso, esse cara, cavalheiro em inglês, porque todos ali são cavalheiros ingleses, eles se reúnem na casa desse viajante do tempo que tá tentando explicar a sua teoria, a sua invenção. E aí, em outro momento, nós temos alguns desdobramentos dessa sua invenção, de quando ela fica pronta e do que acontece quando ele a testa. Como eu contei pra vocês antes, esse livro já tava na minha lista há anos, sério, há mais de 10 anos, e eu me arrependo amargamente de não ter lido, porque dá pra ler tranquilamente em um dia de descanso, como é o domingo. Ele não é um conto, né, mas eu poderia dizer que ele é uma novela, ele é um pouquinho mais extenso do que um conto, mas ainda assim dá pra gente ler rapidamente, porque, como eu disse também, né, ele é viciante. Você só quer saber mesmo o que pode acontecer ali nessa coisa descoberta, que eu não posso falar mais, porque senão seria spoiler. Mas assim, eu amei. Amei, 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 amei. E eu tô, assim, com um novo livro favoritinho da ficção científica. Mallory, eu sempre me derreto por ficção científica. Agora tá na minha cabeça e eu não paro de ficar pensando nessa história, gente. E pra hoje, segunda-feira, início da semana, eu escolhi Papel de Parede Amarelo para ser lido, porque ele é curto, é um conto, apesar de essa edição ter prefácio, né, introdução na verdade, e um pós-fácio bem grandinho, que é tipo metade do conto, né, ele tem 30 páginas, e eu gosto muito disso, né, de ter esses textos de apoio para me, sei lá, incentivar, me estimular, pensar, refletir sobre aquilo que eu li. Então, bora lá, que hoje lerei este livrinho aqui. Oi de volta, pessoal! Ontem esse livro foi lido e andei conversando com muitos de vocês pelas mensagens do Instagram quando eu postei lá que estava lendo esse livro e de fato, assim, não fui apenas eu que tive essa sensação, essa impressão de leitura de ter sido muito perturbadora. Na realidade, eu, antes de ontem, já tinha ficado curiosa. Eu tinha acabado de terminar A Máquina do Tempo, e aí que eu estava muito, sei lá, frenética na leitura frenética. E eu não queria dormir, eu queria, antes de dormir, na verdade, dar uma espiadinha no livro. Mas aí eu fui percebendo uma aura meio que fantasmagórica ou sei lá, perturbadora no geral desse livro. Aqui nós temos, sim, essa perturbação psicológica, nós temos um colapso mental da protagonista, que é quem vai escrever. Então, ela está escrevendo tudo aquilo que estamos lendo,
e escondido da sua cunhada e do seu marido, que tanto querem que ela não faça nada, que ela, na verdade, se anule. Eles a anulam com uma doença que não é determinada, que logo no início do livro ela conta pra gente que, sob determinação do seu marido, que é médico, eles decidiram, então, alugar uma casa no campo em uma temporada de 3 meses, para que ela pudesse descansar e tentar se restabelecer dessa doença. Chegando lá, ela vai dormir no quarto que é mais arejado, porque ela precisa desse bom ar, né? Se acreditava muito nisso na época. E, de fato, tem um fundamento até hoje. Só que o único quarto que tem essa, né, essa brisa do campo entrando tranquilamente é um quarto que possui um papel de parede amarelo que ela odeia. E esse papel de parede começa a perturbá-la. E junto dela, nós leitores começamos a ficar perturbados. Porque, bom, eu não vou contar mais do que isso. É um conto, então é uma história muito breve. Eu gostei muito do texto que temos aqui como pós-fácil dessa edição, porque ele me ajudou a refletir sobre alguns pontos que até então só tinham me incomodado, mas não tinham me, sei lá, tocado reflexivamente falando, assim, de uma maneira, sabe, para pensar mais no que aquilo pode significar. O final, vocês estão percebendo, né? Esses finais aqui desses livros, mas o final não é que ele seja em aberto necessariamente, mas ele dá algumas interpretações, principalmente porque nós estamos falando de uma abordagem psicológica da construção de uma protagonista. Eu gostei muito do livro, muito mesmo, eu não sei por que eu não tinha lido antes esse clássico do pensamento feminista. A única coisa é que eu achei que em alguns momentos, né, a autora poderia ter desenvolvido um pouco melhor algumas questões em torno do relacionamento, por exemplo, da protagonista com seu marido, da protagonista com a sua cunhada, enfim, com a sua família no geral, com o seu filho, mas fica muito superficial, sabe, esse desenvolvimento. Então eu queria mais. Infelizmente, fiquei sabendo também que essa autora era puta racista, eugenista, né, o que é uma complicação. Eu não sabia disso, né, a gente tem que ressaltar. Eu acho que quando eu sei dessas coisas, eu gosto muito de conversar sobre isso, de levantar essas questões, porque elas são importantes, né, visto que, inclusive, esse livro, ele é muito importante para uma causa que é, na verdade, uma causa dentro de uma grande causa, que é o do feminismo. Enfim, me contem aí se vocês já leram, se vocês gostaram ou não, se vocês querem muito ler, se vocês sabem mais sobre a autora, sobre outras obras dessa autora. E vamos nos falando, porque agora eu vou pegar O Nariz, do Gogol, para ler. Que, aliás, o Gogol foi citado no primeiro livro que eu li aqui com vocês, que é o Outra Novelinha Russa. Vocês, né, devem imaginar o porquê, porque estamos falando aqui de cultura russa, então ele foi citado, e bora então pra ele com O Nariz. Hoje, gente, agora, já são 3:30 da tarde e eu sequer li uma página. Eu só de manhãzinha abri pra, né, quando eu escolhi o livro que eu leria hoje, eu peguei ele, eu tava na cama ainda, como vocês puderam ver, folheei um pouquinho, só pra me, né, criar intimidade com o livro, vocês entendem? Bora então. Bora! Mal saí do pijama porque eu preciso contar pra vocês como foi essa leitura. O Nariz, gente, do Gogol. Que livinho! Eu não esperava, sério. Eu não esperava encontrar um quê do fantástico aqui. Nessa história, nós temos um barbeiro que ele acorda certa manhã com um cheiro gostoso de pão e ele vai cortar o pão e ali dentro ele vai encontrar o nariz. Não um nariz qualquer, mas o nariz de um dos seus clientes. E aí que ele fica desesperado, querendo encobertar, sabe, essa prova de algum possível crime, sei lá. Então ele quer se desfazer desse nariz. E a gente acompanha toda essa narrativa fantástica com um narrador que ele não quer se comprometer. Eu acho que isso foi o que mais me pegou, assim, em termos não necessariamente negativos, mas que eu ainda tô pensando, não sei se eu gostei exatamente. Mas é engraçado, porque eu sou uma leitora que gosta muito de narradores, que gosta muito quando há um narrador diferentão, honesto, sabe? Que não vai na modinha dos outros.
e aquele não vai, e mesmo assim eu fiquei, será que deu certo isso? Eu não sei se realmente foi uma história que me cativou assim completamente como eu queria que fosse, né? Porque é literatura russa, eu geralmente gosto de literatura russa, a gente sempre ouve falar muito bem. Essa edição conta com textos incríveis, sério. Aqui nós temos um texto no pós-fácil da Raquel Toledo. Vocês já conhecem a Raquel porque ela já participou de live, inclusive, sobre Crime e Castigo, quando tivemos LC desse livro no ano passado aqui. Temos uma live fenomenal com ela, se você ainda não assistiu. Vou deixar aqui no cardzinho, tá? Ou pesquise aqui nos vídeos do canal, porque tá facinho de encontrar. E aqui nós temos um texto dela, ela é perfeita, ela é cirúrgica em tudo que ela aponta. Eu consegui pensar muito mais nos temas, talvez, ou nos aspectos levantados pelo livro. E eu confesso pra vocês, olha o que aconteceu, né? Eu postei ontem nos stories, porque agora eu tô postando com nota nos stories, né? Postei que eu dei 4 de 5 estrelas pra ele, mas depois eu fiquei pensando, poxa, eu acho que essa foi uma nota influenciada pela leitura, né, depois que eu fiz desses textos que compõem aqui essa edição. E se eu fosse dar uma nota mesmo sem ter lido esses textos, talvez eu desse uma nota 3, que pra mim é uma nota alta, tá, gente? Eu sou um pouco, como que eu posso dizer, exigente, né? Meus alunos, porque eu já dei muita aula pra vestibulando de redação. Meus alunos sabem disso, eu sou muito difícil de dar nota. Então, pra mim, 4 é uma nota, assim, altíssima. 5 é muito difícil de rolar. Como foi que aconteceu com a Máquina do Tempo, tá? Só assim, né? Adendos. Mas, enfim, eu gostei muito dessa história porque, de tudo, né, o que eu falei agora, assim, o que mais aconteceu foi ela me ter sido muito curiosa. Então, eu queria saber o que ia acontecer. Eu queria saber como que os personagens iam lidar com uma personagem que existe aqui dentro. Eu tô tentando não dar spoilers, não estou dando spoilers de nenhum dos livros, mas como que essa personagem que é aqui, ela iria se caracterizar diante dos outros personagens que são muito mais verossímeis. Só posso dizer isso pra quem ainda não leu. Se você ainda não leu, lê isso daqui, dá pra ler numa sentada. Eu li em 3 horas, sabem? Porque é uma novelita, assim, é uma novela muito curta, muito, como eu disse, curiosa, vai prender a sua atenção do começo ao fim. E agora eu decidi ler Passaporte para a China, da Lígia, finalmente pegar aqui o de não ficção, para ler um de não ficção nessa semana. Chegou o dia dele. Bora lá, então. Sempre bom reler a sua escritora preferida, porque sim, gente, é aí que a gente vê, a gente constata novamente, né? Essa nossa preferência. Meu Deus do céu, como Lígia é incrível, é maravilhosa. Até mesmo a Lígia contista. Então, como já devo ter comentado com vocês aqui, esse livro, Passaporte para a China, é uma coletânea das crônicas que ela publicou em um jornal à época de sua visita à China, quando em uma data comemorativa para o país. E aí que ela foi convidada por ser escritora, só que ela ficou em um hotel com muitas comitivas de diversos países. Tinha muita gente realmente. Além disso tudo, dessas conexões, desse contato mesmo com outras culturas, outras pessoas, né, de diversas culturas que ela teve dentro da China, ela esteve em Pequim, em Xangai, ela também esteve, para poder chegar à China, em diversas conexões. Então, ela passou dias e dias até viajando para chegar na China. Então, ela fala aqui do Rio de Janeiro, de Dakar, Paris, Praga, Moscou, Omsk, Irkutsk, e aí sim Pequim e depois Xangai. Metade dessas crônicas eu diria que é um deslocamento mesmo dela pelas cidades europeias, sobretudo. Então é bem interessante esse olhar da viajante que observa. Mais do que tudo aqui, o seu comprometimento é em ser uma observadora. Não dá para esperar muito de Lígia que ela seja extremamente crítica, né? Politicamente falando também, porque o que ela quer ali é observar tudo e registrar logo o que
observa justamente essas coisas. Tem momentos muito interessantes, tem um momento muito engraçado que é, tipo, o perrengue chique dela, porque ela tá levando alguns presentes pros chineses, inclusive café, pó de café. Só que esse pó acaba caindo tudo na sua mala e ela fica desesperada, porque tudo vai feder café. Então é muito engraçado ela contando isso. Vira e mexe, ela aborda a literatura do país no qual está. Então, quando em Praga fala de Franz Kafka, quando em Moscou de Dostoiévski e de outros, também na China, de seus escritores. Isso é muito bonito. Outra coisa muito bonita de ver aqui é quando ela trata da língua ou das línguas. Principalmente línguas que, sei lá, são muito distantes do português, como o próprio russo. É um dos exemplos aqui. Ela fala sobre estar com pessoas que ela não entende nada do que falam. E vice-versa, mas ainda assim há uma certa conexão, então ela fala dessas conexões. Me perguntaram no Instagram, quando eu compartilhei que estava lendo esse livro, se seria uma bela companhia para quem está viajando, e eu super acho que sim. É super um livro assim que você pode levar por umas horinhas no avião, no ônibus, trem, enfim. Porque realmente é um livro para se ler em um dia, ele é bem curtinho, ele é bem gostoso de ler, porque crônicas é assim mesmo, né? Dá vontade de ler cada vez mais, ainda mais se é uma bela de uma cronista, como a Lígia. Aliás, isso me faz lembrar das crônicas da Clarice, que são assim devoráveis, sabe? Mas enfim, voltando aqui pra Lígia. Fiquei muito feliz em conhecer as suas crônicas, porque da autora eu só tinha lido contos e romances, então muito feliz, né, com essa novidade pro meu ano de 2022. Eu já tô aqui me preparando pro próximo da Lígia, que eu quero ler esse ano. Provavelmente vai ser As Horas Nuas, que é o único romance dela que eu ainda não li. Mas enfim, recomendo, gente, recomendo demais, mesmo. Agora, olha só o que eu escolhi ler hoje, da George Eliot, O Véu Erguido. Vamos ver se vai dar certo. Esse daqui, eu acho que ele toma um pouquinho mais de fôlego, porque as letrinhas, ó, são bem curtinhas, tá vendo? Curtas. Pequenas. Mas estamos acabando, né, essa semana de leituras diárias, ou pelo menos finalizadas diariamente, porque hoje já é quinta, amanhã será o último dia. E até o momento não fiquei cansada desse ritmo de leitura. É claro que eu separei os dias para trabalhar nesse conteúdo para vocês, mas ainda assim, eu acho que é válido dizer isso pra vocês, porque às vezes a gente se cansa mesmo quando a gente coloca algum desafio assim tão grande, né? Bora lá! Vou ler hoje, então, George Eliot, minha primeira história da autora, e amanhã eu volto pra comentar sobre ela e sobre a vida. Oh! Não. Não. Bom dia para quem acordou com uma escritora preferida nova. Pois é, isso aconteceu. Aconteceu de eu ter amado esse livro, O Véu Erguido, da George Eliot. Gente, que narrativa estonteante, fascinante, que personagem que narra. Incrível. Ele é sincero, ele se acha inútil, ele sabe que ele é inútil e ele diz isso e ele explica o porquê. Mais do que isso, ele coloca algumas situações muito inusitadas e até mesmo ele conta a sua história de uma maneira inusitada. A sua história é inusitada.
O que eu posso contar pra vocês, sem ser spoilers? Cá temos o segundo filho, o filho mais novo de um cara que é super rico. O seu irmão, então, tá predestinado a ser o cara que herda tudo, o principal ali. Só que ele, em si, acaba se ressentindo um pouco com o seu pai o deixando de lado, mas ele, em relação ao seu irmão mais velho, são totalmente diferentes. Seu irmão mais velho é brincalhão, é muito expressivo, ele é bem superficial, não liga tanto para coisas da sensibilidade da vida, sabe? Mas esse nosso protagonista, diferentemente do seu irmão, então ele é super sensível. Nós temos um personagem aqui extremamente sensível em relação a tudo na vida, e isso é muito bonito de ver enquanto um personagem construído. Ele sabe das coisas, eu não vou dizer como ele sabe, porque tem um quê aí muito importante que eu acho que dá uma graça extrema, que é o livro e a construção desse protagonista. Mas ele sabe que as pessoas o julgam e como as pessoas o julgam, né? Saber que as pessoas julgam a gente sabe no geral, assim, todos nós. Mas ele sabe por quê, como, sabe? E quais são as motivações delas. E é aqui que nós temos a chegada de uma moça que vai ser a disputa dele com o seu irmão. Só que o seu irmão meio que o menospreza, assim, porque sabe que ele é fraco, que ele é frágil, super sensível e que é ele, o irmão mais velho, que vai, né, conseguir tudo ali de melhor em relação à herança da família. Então ele não dá muita bola, assim, sabe, pro irmão mais novo. E acontecem coisas, gente, sério. É muito bom. Esse é o tipo de livro que você termina querendo ler o início novamente, sabe, as primeiras páginas, porque faz mais sentido depois o que o narrador nos entregou, depois que a gente sabe tudo o que aconteceu. Foi isso que aconteceu. Então eu terminei a última página e eu voltei para as 4 primeiras, se não me engano, para entender algumas informações que tinham sido dadas ali logo de início, mas que é o leitor lá do final, de que já sabe das coisas, que vai compreender mesmo aquilo que está sendo dito. E isso foi genial, por conta justamente dessa característica do personagem protagonista aqui, que traz um quê de... O que eu posso dizer? De fantástico para a história. Ao mesmo tempo que traz esse quê de fantástico, também a explicação para isso nos deixa a dúvida de que talvez pode ser algo psicológico, pode ser uma abordagem sim psicológica, já que desde o início a gente sabe que o protagonista, ele, quando jovem, ele foi internado, na verdade ele ficou, né, descansando, ricos, descansando em Genebra para se restabelecer. Só que não diz em nenhum momento qual que é essa sua doença. Só diz que, quer dizer, não é que diz, mas dá a entender de que seja uma doença, talvez, em relação a transtornos mentais. Mas uma coisa interessante é que no início, quando o narrador já tá lá à frente na sua vida, mais velho, ele também tá doente e ele fala qual que é a sua doença, inclusive em latim. O nome da doença é em latim, que é angina pectoris, né? E há um contraste entre aqui ele dizer qual que é a sua doença e antes, quando ele era jovem, a narrativa não nos entregar. Eu, pelo menos, interpreto dessa forma, como tendo uma significação maior nisso. Mas isso é tudo que eu posso dizer pra vocês, gente. O que eu mais, na verdade, uma outra coisa, por conta da escrita da George Eliot, ela é cheia de detalhes, ela é cheia de nuances que entregam pra gente estados de espírito, e não só a sensibilidade dos personagens, que aqui é algo muito importante por conta dessa característica do protagonista de ser muito sensível, né? Mas também das descrições do ambiente. Gente, é sensacional isso daqui, sensacional. Leiam George Eliot, leiam esse livro aqui. Agora, eu não vejo a hora, eu já até coloquei, porque tá no Kindle Unlimited, enquanto eu estou gravando isso daqui. É uma outra edição que não é essa daqui, da editora Gruá, tá no Kindle Unlimited e também está saindo por 4 e pouquinho. Só que tem um outro livro publicado, traduzido aqui no Brasil dela, que eu já não me lembro qual que é esse daqui,
né, melhor dizendo, vou colocar a capinha pra vocês, que também está no Kindle Unlimited. Eu já peguei pro meu Kindle, porque eu quero muito ler outra história dessa mulher, e eu não sei se eu vou aguentar esperar até Middlemarch. Vamos ver. Agora, então, eu decidi Gente, último dia! Nem vi passar! Tá sendo muito gostoso descobrir essas histórias aqui e contar pra vocês. Mas, hoje, então, eu decidi, né, eu fiquei entre esse e o outro livro, vou ler George. Tem tudo pra ser um livrinho muito importante, é da literatura infanto-juvenil, mas trata de temas muito, muito, muito sérios, significativos, e que eu quero estar em contato com eles, né, porque é algo que eu quero entender, eu quero aprender, enfim, debater, mesmo que internamente, mas com vocês aqui também. Então, bora lá, escolher esse livrinho pra ler. Vamos ler. E eu não poderia ter feito escolha melhor de livro para esse último dia da minha semana. Eu já sabia que essa seria uma leitura importante, ela de fato é. Inclusive, já vou inicialmente aqui dizer que o título e a capa corretos do livro não são esses, e eles estão sendo refeitos e republicados. Inclusive, aqui no Brasil, vai sair nesse ano a nova edição desse livro, chamado, então, Melissa, tá? Aqui nós estamos acompanhando a história de Melissa, uma garota de 10 anos trans, que é vista pelas pessoas como um garoto chamado George. A sua turma na escola vai ensinar uma peça de teatro para os pais, para os colegas, que gira em torno da história de uma aranha, que ela é aquela aranha super sábia, conselheira. E Melissa ama essa protagonista, ela ama essa personagem, ela quer atuar, ser, né, interpretar a Charlotte, que é essa aranha. E encontra nessa atuação uma forma de dizer para as pessoas quem ela é. Esse é um livro da literatura infanto-juvenil e nós temos aqui uma narrativa, um universo explorando temas de uma maneira muito corajosa, muito delicada, muito respeitosa. Então, foi uma felicidade tanto ler esse livro, que me emocionou demais. Conhecer a Melissa, conhecer a sua história de vida, sabe? Me emocionou demais a ponto de fato, né, chorar em alguns momentos com algumas coisas pelas quais ela passava aqui, sofrendo bullying na escola, por exemplo, tendo que encarar, né, os adultos, a sua própria mãe ali. Então, aliás, encarar de uma forma que eu achei muito bonita e, de novo, corajosa. É um livro que me encantou, gente. Eu tô completamente encantada por essa história, por essa protagonista. E eu super indico para vocês que gostam de literatura infanto-juvenil, que querem dar de presente para crianças, né, livros aí, e que fujam um pouco do mais do mesmo, sabem? E que abordem temas que devem ser abordados. Aqui atrás, na contracapa, nós temos essa mensagem tão bela, que é a mensagem que o livro nos deixa ao final, na verdade, desde o seu início. Seja quem você é. Fica aqui a minha indicação de leitura para vocês, além de, claro, essas outras tantas indicações, certo? Sobre as quais eu falei durante a semana aqui com vocês, que me acompanharam durante esses longos dias, mas muito legais, muito interessantes. Eu gostei muito desse desafio. Não foi pesado de forma alguma, assim, porque eu soube escolher, gente, eu soube escolher os livros para serem lidos durante a semana, né? E assim, como vocês puderam ver, foram histórias que, apesar de breves, geralmente, elas não têm nada de pequenas, entendem? Elas são grandes, elas são impactantes. Eu gostei muito das escolhas que eu fiz. Além de tudo, são livros muito distintos uns dos outros, né? O que me empolga bastante para acontecer em um conteúdo como esse, que é para indicar livros para vocês nessa data tão importante para nós leitores. Bom, espero que vocês tenham gostado, então vou agradecer a nossa parceira novamente, Estante Virtual, que topou essa loucura, e também aos apoiadores do Literaturice lá pelo Catarse, que são os madrinhos do Literaturice, certo?
e eles recebem em troca, então, conteúdos literários exclusivos que eu faço com todo carinho também. Madrinhos, muito obrigada pelo apoio de cada um de vocês, muito obrigada pelo apoio de todos vocês que acompanham o Literatura e se não perdem um conteúdo que eu solto por aqui. Vamos ficando, então, por hoje aqui e a gente se fala no próximo vídeo. Beijo e até o próximo. Tchau, tchau!